indignades, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um novo desenho da Netflix que estreia amanhã, o Kid Cosmic. Gente, assim, vou dizer que eu não estava esperando muito desse desenho. Eu só queria assistir ele porque ele foi criado pelo Craig McCracken, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ele criou Meninas Superpoderosas, ele criou Mansão Foster. Então, assim, muitas coisas que eu gostava quando eu era pequena foram feitas por ele. Por isso eu pedi pra Netflix me mandar os episódios antes, e eles me mandaram. E eu assisti toda a primeira temporada, e eu já tô aqui pra contar pra vocês o que realmente eu achei desse desenho. E ele me surpreendeu de um jeito que eu não tava esperando, e que eu acho que assim, ninguém que viu o trailer desse desenho tá esperando, ok? Porque assim, pra começar, eu não sei como, mas eles conseguiram trazer os anos 90 pra 2021. Porque assim, os traços lembram os anos 90, a trilha sonora lembra os anos 90, o estilo de animação lembra os anos 90, e até os dubladores do desenho lembram os anos 90. Eu quero superpoderes! Escuta só, você tem que querer, mas não querer muito. Eu sei, é difícil não pensar nos poderes em si, mas não pense. Aí depois você pensa. Então assim, eu acho que ele fala muito bem com dois tipos de fã de animação pra começo de conversa. Um primeiro que é o fã lá dos anos 90, que não assiste mais as coisas de hoje em dia e que tá com saudade dos desenhos da época. E o fã atual de desenhos, mas que reclama que todos os desenhos estão ficando iguais e com aquele estilo call arts que a gente vê em Steven, Gumball, Star, Gravity Falls. Então ele realmente tem um visual muito único. E de alguma forma eles conseguiram trazer os anos 90 pra cá, assim, tá perfeito. Ao mesmo tempo, tem uma história completamente original e que eu tenho certeza que, assim, qualquer pessoa geek hoje em dia vai amar essa história. Basicamente é um menino numa cidade no meio do nada, e quando eu digo meio do nada é tipo no deserto mesmo, que encontra as joias do infinito. Tipo, elas não chamam joias do infinito, mas elas claramente foram inspiradas nas joias do infinito. São 5 pedras em que cada uma tem um poder, e ele encontra essas pedras e, tipo, ele é super fã de quadrinhos. Ele tem uma história trágica de origem que eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque eu não quero dar muito spoiler, eu quero que vocês assistam e descubram sozinhos. Mas tem um motivo pelo qual ele mergulhou em quadrinhos a vida inteira. E aí, imagina você, fã de quadrinhos, fã de super-heróis, encontra 5 pedras com superpoderes no meio do deserto. É isso, entendeu? Ele é tipo gente como a gente, que de repente as coisas que eles são fã viraram reais e estão ali batendo na porta dele. E aí, a princípio, ele quer usar todas as 5 pedras ele mesmo, ele começa a tentar descobrir quais são os poderes de cada uma sozinho, ele fica fazendo vídeos disso e tal. Mas ele acaba, sem querer, agregando outras pessoas pra equipe dele. E ele agrega mais 4, eu vou dizer pessoas, mas uma delas não é exatamente uma pessoa. 4 seres pra equipe dele, cada um usando uma das pedras. E com isso eles se tornam como se fosse um time de super-heróis. Podemos conhecer o mundo, fazer coisas grandes. Como salvar nossa cidade de ameaças galácticas. Por favor, que ameaças galácticas vão atacar esse lugar? E aí o que acontece? Os primeiros episódios do desenho, eles são muito tipo slice of life. É eles combatendo alienígenas aleatórios, basicamente, sabe? E aí, quando eu tava mais ou menos no meio ali da temporada, eu tava muito me perguntando por que que um desenho desses estava num streaming e não num canal de TV. Porque assim, eu acho que quando você faz alguma coisa pra um streaming, você tem que assumir que a maioria das pessoas vai sentar e vai ver tudo aquilo de uma vez, e que a não ser que tenha um grande mistério a ser desvendado, que você precise voltar nos episódios pra procurar coisas, ou que tem momentos muito marcantes com aqueles personagens que você queira voltar pra rever, as pessoas não vão ficar revendo o seu desenho. É diferente de quando você tem um desenho pra televisão, que a ordem dos episódios não importa muito, e que é legal você ligar ali na hora do almoço e tá passando, e que, sabe, que nem era nos anos 90 mesmo, tipo, Meninas Superpoderosas não tinha uma continuidade, eu ligava, tava passando, se já tinha visto aquele episódio eu gostava, eu via do mesmo jeito, entendeu? E justamente por estar com essa vibe dos anos 90 e estar com esse negócio de slice of life, tava me dando uma sensação muito mais, tipo, Meninas Superpoderosas do que, tipo, She-Ra, sabe? Que tem uma história. E aí eu tava meio me perguntando por que um desenho desse tava na Netflix, porque pra mim fazia muito mais sentido estar no canal de TV. Só que aí,
A resposta veio. Porque do meio pra frente, sei lá, eu acho que do episódio 6 ou 7 até o último, que são 10, o negócio engatou de um jeito que, assim, tem uma história maior por trás, parece que não vai ter, mas tem. E é uma das melhores histórias que eu já vi em desenho, assim, tipo... Eu acho que os 3 últimos episódios tem pelo menos uns 5 plot twists, e... é muito bom, assim, eu não sei como explicar sem dar muito spoiler, mas assim, a sensação que eu tive foi que as pessoas que criaram esse desenho, que inclusive, pausa, não, eu preciso falar, não só o desenho foi criado pelo Craig McCracken, que fez tudo isso que eu já falei pra vocês aqui, como uma das pessoas que trabalhou no desenho foi ninguém mais, ninguém menos do que Alex Hirsch, criador de Gravity Falls. Então assim, né, não tinha como esse negócio não ser uma das melhores coisas já criadas na história. Mas enfim, eu tenho a sensação de que eles sentaram, eles assistiram todos os filmes da Marvel, do MCU, sentaram e falaram: mano, o que a gente teria feito diferente e o que eles fizeram tão ruim que a gente deveria zoar? E aí eles fizeram os 3 últimos episódios. Os 3 últimos episódios, eles são uma grande paródia, uma grande zoeira, só que ao mesmo tempo é uma história muito boa, com muitos plot twists, muitas coisas que você não tá esperando e que ao mesmo tempo que você não tá esperando, elas são referências diretas de quadrinhos e de filmes de heróis, sabe? Então quando acontece, você dá risada, porque realmente é tão clichê, mas ao mesmo tempo é tão plot twist porque o que tá acontecendo ali. E aí o Kid, que é o protagonista, ele é igual a você, ele é a pessoa que lê quadrinhos. Então, tipo, ele usa dos quadrinhos que ele lê pra resolver o que tá acontecendo. E às vezes, é muito engraçado, porque às vezes acontece alguma coisa também e ele fica tipo: mas não era pra ser assim, porque nos quadrinhos nunca é assim. E eles ficam tipo: Kid, aqui é a vida real, sabe? Ela pegou meu anel de poder cósmico! Ela é a vilã! Então assim, cara, foi uma grande surpresa esse desenho. Eu não tava esperando tudo isso. Me surpreendeu demais, eu tô assim, sem palavras. Eu quero a segunda temporada pra ontem. E realmente tá escrito primeira temporada, então supostamente vai ter segunda. Então vamos assistir esse negócio. Porque assim, o último episódio, eu já vou deixar avisado aqui, não é um spoiler isso aqui, mas ele meio que acaba, dá a entender que acabou, e aí tem tipo uma cena pós-créditos, que não é exatamente pós-créditos, tipo, não é depois dos créditos, mas ela é uma cena pós-créditos, vocês vão entender quando chegarem lá. Que deu um super gancho pra segunda temporada, porque conforme o negócio foi acabando, acabava de um jeito que eu pensei, tipo, ah, tá, eles fizeram uma minissérie, vai acabar aí. Mas aí veio essa cena pós-créditos, e eu fiquei assim: como eu vou viver sem saber o que vai acontecer agora, entendeu? Então, por favor, me façam esse favor, assistam esse desenho, ele estreia amanhã na Netflix. Muito obrigada, Netflix, por ter me mandado esses episódios antes, pra eu poder gravar esse vídeo com isso e as pessoas assistirem. Então, assistam e divulguem pra todo mundo, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tenho certeza que todos os nichos de fã de animação vão amar esse desenho. Não durmam pra ele, por favor, vamos conseguir que ele seja renovado e que a gente consiga uma segunda temporada, porque eu preciso saber o que vai acontecer, entendeu? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo.